Bom, olá meus amigos, muito boa tarde. Hoje trataremos de dois temas muito importantes aí para aprovação no exame da OAB. São eles: erro de tipo e excludentes de antijuridicidade. Erros de tipo e excludentes de antijuridicidade. São dois temas aí de suma importância, né, para aprovação na OAB. São dois temas aí que é cabível aí em teses preliminares de mérito, né, levando aí a absolvição do réu. São dois temas muito importantes: erro de tipo e excludentes de ilicitude. Com esses dois temas, vocês conseguirão aí pontuar bastante no exame da OAB. São dois temas que de suma importância, né? Tanto em questões quanto na peça. Então vamos lá, vamos falar aí de excludentes de antijuridicidade. Primeiro tema é aquela do artigo 23, aqui, exclusão de ilicitude, né? Não há crime quando o agente 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa, 3. Em estrito cumprimento do dever legal, né? Ou exercício regular do direito. Nessas quatro hipóteses não há crime, senhores, não há crime. O que seria aí a legítima defesa? Legítima defesa é aquela agressão injusta, né, sofrida ali pela pessoa ou por outrem. É uma agressão humana, né? Ela está prevista no artigo 25 do Código Penal. Então aí isso seria legítima defesa. Estado de necessidade. O que seria o estado de necessidade? É quando você sacrifica um bem de menor valor para salvar outro de maior valor. Olha aí minha amiga Larissa. Obrigado, querida, pela presença aqui. Obrigado. Vamos lá. Então, estado de necessidade. Quando você sacrifica um bem de menor valor para salvar outro de maior valor. O estado de necessidade, ele está previsto aqui no artigo 24 do Código Penal. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está no parque com a sua filha, uma criancinha lá de 5 anos aí, e você avista um pitbull feroz. Ele se solta da coleira e vem para atacar a sua garotinha, vem para abocanhar. Você está armado e você atira no cachorro. Você não tem outra forma aí de se defender. Queridos, pense comigo. Estado de necessidade. Você sacrifica um bem de menor valor para salvar outro de maior valor, a vida da sua criança, né? Estava correndo perigo. Esse é um exemplo aí de estado de necessidade. Bom, legítima defesa, né? A legítima defesa também, ela é permitida ali na hora. Ela não existe legítima defesa futura ou passada, entendeu? A legítima defesa tem que ser no ato, né? No ato da agressão humana, no ato da agressão injusta, aí você age com legítima defesa. O que seria aí o estrito cumprimento do dever legal, previsto no artigo 23? Seria aí policiais, né, atuando, né, trabalhando aí em prol da coletividade, né, um policial que te aborda, claro que não pode haver abuso de autoridade, né, deve ser uma abordagem, vamos se dizer assim, lícita, não pode haver abuso. Mas ele está realizando o seu trabalho, e se cometer algum crime aí não há, porque ele está em estrito cumprimento do dever legal. E o que seria o tal exercício regular do direito? Exercício regular do direito é aquele pugilista que desfere golpes, né? Aquele pugilista que desfere golpes no adversário, e em razão disso ele sofre lesões corporais. Ele vai ser punido? Não vai ser punido, porque ele está no exercício regular do direito, da sua profissão. Não há punição, senhores. Então aí são essas as excludentes de antijuridicidade do artigo 23 do Código Penal. Se cair isso para vocês, senhores, vai
levar aí a absolvição do réu, vai levar a absolvição do réu em sede de resposta à acusação, em sede de apelação, nas peças do júri, né? Tudo aí vocês vão pleitear a absolvição, porque não há crime. Vamos lá no artigo 386 do Código de Processo Penal. Artigo 386, vamos lá. O que diz aqui o artigo 386 do Código de Processo Penal, senhores? Vamos ver. Ó, artigo 386. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: 1. Está provada a inexistência do fato. 2. Não haver prova de existência do fato. Não constituir o fato infração penal. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, quais desses incisos aqui? Né? Está provada a inexistência do fato, né? E não constituir o fato infração penal. Você pode aí pegar o artigo 386, né? Caiu legítima defesa. Você explica legítima defesa, artigo 25, e pedindo aí a absolvição do réu de acordo com o artigo 386, ou então pedindo aí absolvição do réu em sede de resposta à acusação, artigo 397 do Código de Processo Penal, né? Ou em sede das peças do júri, aí é o artigo 415, né? As peças do júri, artigo 415 do Código de Processo Penal, né? Bom, vamos lá, agora vamos para erro de tipo. Erro de tipo. O que seria o tal erro de tipo? Ele está previsto no artigo 20 do Código Penal, artigo 20. Né? E o que seria o erro de tipo? O erro de tipo é quando o sujeito acha que ele está abarcado por uma excludente de antijuridicidade, quando na verdade ele não está, né? Quando na verdade ele não está abarcado por uma excludente. O que vai acontecer? Exclui o dolo do agente. Porém, ele vai ser punido por culpa se for evitável, se for evitável. Se for inevitável, exclui a culpa também. O agente não responde por dolo nem por culpa. O erro de tipo está previsto no artigo 20 do Código Penal, né? Eu vou ler para vocês aqui. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Por crime culposo. Então vamos imaginar aí uma situação. Aí. O indivíduo, ele vai para uma balada, ele conhece uma moça nessa balada, e aí é uma balada para maiores de 18 anos, tá? E ele conhece a moça e vai para os finalmente, se eles tiveram relações aí. E no outro dia, o Ministério Público denuncia o agente por estupro de vulnerável. E aí, o que alegar? Erro de tipo. Ele não tinha dolo na sua conduta, né? Ele aí não pode ser responsabilizado por culpa também, porque caberia aí a balada verificar se ela realmente se ela era maior de 18 anos, né? Agora, ele só responderia por culpa, senhores, se ele soubesse que ela tinha 14 anos, né? Se alguém falasse, a mocinha é muito nova, tal, você não tá, ela parece ser menor, aí sim ele responderia, mas nesse caso isenta o dolo e isenta a culpa do agente. Vamos imaginar outra situação de erro de tipo também. Vamos imaginar, sujeito avista um lago, nesse lago tem uma criança se afogando, uma criança está lá se afogando. Ele fala, eu não sei nadar, parece fundo, eu não vou arriscar a minha vida. Deixou a criança lá, ela morre, faleceu. Passado um tempo, chega um rapaz e entra no lago, retira o corpo da criança e ele percebe que a água batia na cintura. E aí? Nesse caso vai excluir o dolo do agente, mas ele vai ser responsável por culpa, vai responder por culpa, porque ele poderia ter verificado se o lago era fundo,
Ele poderia ter ligado para alguém, ele se omitiu. Nesse caso, exclui o dolo do agente, mas a culpa vai ser responsabilizado por culpa. Vai ser responsabilizado por culpa. Aí, nesse caso. Bom, erro de tipo também se pede a absolvição do réu, né? Se alega o artigo 386, se for em sede de resposta o 397, se for nas peças do júri o 415, também aí isenta o réu de crime, né? Senhores, são dois dispositivos muito importantes para vocês, tá? Nessa aprovação, dois dispositivos muito importantes aí. Despenca no exame de ordem, seja na sua peça, seja em questões, sempre cai erro de tipo excludentes de antijuridicidade. Retomando, quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Não há crime nessas hipóteses, senhores. Logo, absolva-se o réu, de acordo com artigo 386, artigo 397 e 415 nas hipóteses previstas. Erro de tipo, artigo 20, né? Não, aí exclui o dolo do agente e ele só vai ser responsável por culpa se for evitável o fato. Se for inevitável, ele também não responde por culpa. Exclui o dolo e a culpa. Se for evitável, responde. E aí também mesma coisa, absolve-se o réu, 386, 397 ou 415 nas peças previstas. Senhores, era isso que eu queria passar para vocês. Foquem aí nesses dois temas que são muito importantes no exame da OAB, erro de tipo e excludentes de ilicitude. Bom fim de semana a todos, fiquem com Deus, sejam felizes, abraços.